impressionante, né? Aos 48 do segundo tempo, esse racha na CPI da Covid, depois dessa altercação entre os senadores, o relator Renan Calheiros mudou a postura, deu uma recueta, foi ele que vazou o texto, afinal de contas, e admitiu mudar o texto do relatório que será lido hoje. Aliás, hoje não, amanhã, né? Foi entregue aos parlamentares o texto e Renan Calheiros fala em prévia. E aí, Orengo, quais são as últimas? Bom dia. Sheila Carla, bom dia a todos. Uma guerra de beleza aqui, viu, Megali? Disputa por protagonismo nessa reta final. Os parlamentares vão ficar até em abstinência depois da CPI, porque não vão ter toda essa repercussão que tem hoje, né? Então, nessa reta final, o que esse G7 aí, que aquele grupo de 7 parlamentares que compõe a maioria da CPI esperava, é um trabalho mais coeso. Até era um grupo que se reunia aí antes de tomada de decisão, fechava ali um acordo para votar requerimentos, depois só colocava para votar e aprovava. Mas nessa reta final, o que o relator fez, né? Buscou ali um protagonismo excessivo, vazou o documento, o relatório para a imprensa, também não acertou com os colegas o que teria nesse texto. Isso gerou muita irritação, uma briga pública aí, até entre o presidente da CPI, Omar Aziz, com o relator Renan Calheiros. Eles estavam muito entrosados naquelas sabatinas, depoimentos, né? E agora o Omar Aziz não quer nem falar, nem ter reunião, e está dizendo o seguinte: olha, mantenha o que vazou para a imprensa, senão vão nos acusar aqui de ter pressão em relação ao relator para tirar nome X, nome Y. O problema, Megali, é que hoje o relatório entregue aos parlamentares ele não é factível, ele não vai ser aprovável, não tem viabilidade para aprovação. Tem muitos nomes de indiciados. Tem que lembrar sempre que a CPI não tem o poder de punir, de indiciar, mas faz sugestões aos órgãos de investigação, como o Ministério Público. Então a CPI, quando encerra os trabalhos, entrega lá o documento para o Ministério Público, e aí depende da decisão, para quem tem foro privilegiado, por exemplo, do Procurador-Geral da República. O problema é que o relatório, como está, ele não vai ser aprovado, não conta com maioria. Então é preciso fazer algumas mudanças. E o próprio relator Renan Calheiros, ontem à noite mesmo, quando entregou lá o texto final para os colegas, já disse que era uma prévia, que poderia conversar, que estaria aberto lá para buscar um consenso. Aí tem crimes, portanto, por exemplo, colocados lá para o presidente Jair Bolsonaro, são 11. Tem um crime lá que o próprio presidente da CPI ele não concorda, ele não viu isso, né? Que é a história do genocídio indígena, de que o presidente teria agido de forma deliberada para matar índios, né? Isso realmente não tem nenhuma viabilidade de investigação posterior na justiça. E a preocupação dos parlamentares é que tire a credibilidade do relatório, ou enfraqueça o relatório. Então há uma pressão para retirar, por exemplo, esse ponto, esse item do relatório final. Tem alguns nomes ali de indiciados que também mexem com a CPI. Alguns senadores acreditam que, olha, não foi chamado para depor, não deu explicações e por que está agora no relatório final. É o caso do ministro da Defesa, o general Braga Neto, coordenou uma frente lá no governo contra o coronavírus, quando era ministro-chefe da Casa Civil, só que ele não falou com os parlamentares, está lá entre os indiciados, e os filhos, inclusive, do presidente, né? Então, esse relatório que existe hoje, que foi vazado, ele deve ser muito alterado, até para ter chance de aprovação. Senão, o risco, Megali, é realmente começarem a emendar ali o relatório. Então, até semana que vem, eles devem fechar um acordo aí, devem desidratar esse relatório para ter alguma chance aí de aprovação. Orengo, mas ilumine aí o nosso ouvinte. Tá todo mundo achando que o Renan pecou pelo excesso, exagerou, imputou 11 crimes ao presidente, inclusive alguns bem discutíveis, esse do genocídio indígena, por exemplo, quando não há nenhuma evidência de que tenha morrido mais índios pela Covid, né? A CPI é sobre a Covid, do que em outros recortes da população, e você querer dizer que havia uma intenção deliberada do presidente de assassinar as populações indígenas, é uma certa forçação de barra. A coisa do Renan colocar os 3 filhos do presidente, veja, eu acho que o Guinho, Zezinho e Luizinho lá da Barra da Tijuca tem muito a explicar sobre vários assuntos, mas dentro do contexto do combate à Covid, não me parece. Por qual razão o Renan quis atirar em tantos alvos assim, em vez de ser mais objetivo, em vez de gastar as poucas balas que dispõe em tiros certeiros, hein, Orengo?
A avaliação de muitos senadores, Megali, que é vingança mesmo, né? Que é usar politicamente um relatório para atingir o presidente. Mas o problema é esse: se cria um risco grande de tirar a credibilidade do relatório, de a CPI dar em pizza. O que é a pizza da CPI? Quando a CPI acaba e não tem efeito prático, não tem resultado, né? Essa CPI, inclusive antes da apresentação do relatório, ela já trouxe alguns resultados práticos. Por exemplo, Covaxin, o contrato com a Covaxin foi suspenso pelo governo federal depois dos indícios aí, das suspeitas levantadas pela CPI. A CPI ela já provocou investigações ainda no meio dos trabalhos. É o caso da investigação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, solicitada do presidente por prevaricação, justamente no caso da Covaxin. E já teve como consequência, inclusive, a demissão de servidores do Ministério da Saúde. O caso do diretor Roberto Dias, né, que teve o que ele convencionou chamar lá de chopp casual, aquele encontro aqui num shopping em Brasília, num restaurante, com o intermediário de uma vacina, né, então ele foi demitido. Então a CPI já trouxe alguns resultados práticos. Agora, o X da questão é saber o que do relatório vai ser aproveitado em investigações. CPIs que passaram, como a CPI do Mensalão, acabaram com indiciamentos, com condenações e também com prisões, até cassação de mandato, né? É difícil imaginar que essa CPI tenha tanto poder para isso, mas de qualquer forma, o Ministério Público vai ter que dar uma resposta e vai ter que encaminhar algumas investigações e até indiciamentos, né? Então, até a semana que vem, eles devem fechar um acordo para ter um relatório mais enxuto, devem sair algumas pessoas como indiciadas e também os crimes imputados aí ao presidente, essa lista deve cair um pouco, né? Essa história de genocídio indígena aqui não vai passar na CPI. E aí o cara escreve aqui no chat, vocês estão passando pano. Não é questão de passar pano, é uma questão de trabalhar com fatos objetivos. Eu sou do tempo, e acho que o Orengo também, né, Orengo? Em que os jornalistas se preocupavam com os fatos. Não adianta você ficar colocando lá imputando crime ao presidente que ele não cometeu. Não é porque a gente pensa do Bolsonaro o que a gente pensa, que a gente vai engolir qualquer acusação contra ele. Vamos colocar aí que o Bolsonaro é ladrão de cavalos. Mas ele roubou algum cavalo? Não, mas coloca aí, você tá passando pano, você é a favor do... Gente, sejamos objetivos. Usemos as balas para atirar nos alvos certos. Quantos crimes o presidente cometeu? Foram 6? Foram 5? Foram 7? Foram muitos, mas esses 11 não. Tem alguns ali que ele de fato não cometeu, por uma questão de precisão, né? Precisão jornalística. Então, aqui não tem passação de pano, não. O que tem é o amor aos fatos. Até porque um relatório que peca pelo excesso é um relatório que vai acabar não sendo aprovado e que vai acabar não tendo consequências práticas. E é para isso que a CPI serve, para atribuir responsabilidades e gerar consequências práticas contra aqueles considerados responsáveis. É isso, Orengo. Bom trabalho para você, então. Até amanhã. Bom trabalho, até mais. Um abraço. Orengo, você entrou no Correio Deselegante, tá? Só pra te avisar. Que honra. Um beijo. Que honra. Não vou falar o que foi. O cara falou que você é um jornalista metido a ratatouille. Olha aí. Mas essa também é Né? até um elogio, É bonitinha, né? né? Carinhosa. Aquele ratinho bonitinho que cozinhava, né? Então, filme Valeu, lindo. Orengo. Até amanhã. Valeu. Valeu.